Muito obrigado pela oportunidade, pela organização desse congresso. É um desafio incrível, então eu parabenizo toda a organização, rapidamente, e agradeço a oportunidade. Bom, o meu trabalho é uma avaliação preliminar, uma comparação preliminar sobre as teias de faucídeos na Amazônia Ocidental. Esse trabalho ele é exploratório e ele está iniciando, né, iniciando agora, num projeto novo, onde eu estou coordenando, e temos aqui alguns alunos, o José Alessandro, o Cassius, a Emily, que já trabalhou num projeto paralelo, e a Juliane Machado, que eu fez o mestrado em cima de um assunto similar, que foi a relação de microhabitats com as espécies de Faucid, que deu uma base, que na verdade deu a ideia para começar esse trabalho aqui, né? Bom, a família Faucid é uma família grande, né, 1.200, relativamente grande, com 1.812 espécies, e a gente não tem até então uma ideia precisa sobre quantas espécies ocorrem aqui onde eu estou desenvolvendo esse estudo. Estou na Amazônia Ocidental, aqui no estado do Acre, no Brasil, e aqui nessa região nós temos uma listagem preliminar com 16 espécies da família presente, que é um número expressivo para uma listagem local, né? A família Faucid tem teias consideradas típicas, eu vou questionar esse típico, com um padrão identificável em forma de lençol, com fios de ancoragem formando uma estrutura tridimensional. Tá? Então, ela tem um padrão. Infelizmente, as minhas fotos aqui não carregaram, então eu estou com esse problema. Então, eu não vou poder mostrar do jeito que eu tinha planejado. A teia dela, a teia dessa família, elas podem apresentar, apesar de ter esse padrão previsto, a maior parte dos livros sempre coloca teias em forma de lençol, formando uma cúpula. Mas essa cúpula pode variar em estrutura e em trama, e é isso que é o mais interessante dessa abordagem, que parece não ser tão óbvio assim esse padrão estrutural. Eu achei muito interessante agora que justamente esse meu trabalho se conversa com muita alegria, que eu percebi isso com a fala do William Eberhard, que justamente as estruturas precisam ser olhadas com muito cuidado e não padronizadas de uma forma simples, né? Pouca coisa tem a respeito da categorização dessas estruturas. Alguns trabalhos descreveram a estrutura da teia e tem alguma coisa sobre variação de espécies muito pontuais, né, chamando atenção para modíssimos dos trabalhos do Huber e do Eberhard e de Mesa Bolívar, da mesma forma com os dois autores. E pouca coisa foi feita além de descrições estruturais, né? E as inscrições, geralmente, quando a gente começou, o meu aluno, que é o José Alessandro, que eu acredito que esteja presente aqui, ele iniciou um trabalho agora, que está em andamento, que é fazer justamente um levantamento em toda a literatura de fauces neotropicais do que se conhece sobre teia. Isso aqui é um resultado preliminar. O que a gente já descobriu? Que, basicamente, quando você tem a descrição das espécies ou trabalhos, mesmo que seja de outra natureza, se tem um enfoque muito mais onde o bicho está e muito do que a descrição da estrutura da teia propriamente dita. O que é bastante interessante, chamando atenção para a gente para uma falta de informação ou de padronização de como organizar essa informação, certo? O que torna muito difícil, que foi um desafio que eu encontrei na época do meu doutorado, com a evolução de faucets, para usar essas informações filogeneticamente ou evolutivamente. Tá? Bom, nesse sentido, esse trabalho é exploratório e a gente está descrevendo o padrão de teias da espécie na Amazônia Ocidental, está catalogando essas estruturas ainda em andamento, mas eu quis compartilhar no congresso até para ter ideias novas, né, para organizar essa informação. Então, basicamente, foi um trabalho observacional, nós observamos em saídas de campo, diurnas, noturnas, geralmente diurnas, com busca ativa direta, localizadas e documentadas em regiões florestadas aqui do Vale do Juruá, que está inserido na Amazônia Ocidental, no norte do estado do Acre. Nós tomamos medidas em campo, utilizando guias, mas com bastante cuidado, porque a gente não conseguia pegar essas medidas de forma precisa. É um trabalho exploratório de campo, está na primeira etapa. A ideia é que nós tenhamos outras etapas em laboratório para poder tomar essas medidas com mais precisão,
justamente chamando atenção por algo que o Dr. Eberhard colocou no final da palestra, da fala dele, né, de colocar trabalhos no laboratório ajuda a padronizar essas informações. Mas a primeira etapa é exploratória. Então, essas medidas são aproximadas. Encontramos alguns grupos muito interessantes. Aqui eu vou colocar as principais espécies, a gente ainda não tem a listagem completa, ainda tem organismo que precisa de identificação, especialmente algumas espécies que aparentemente são não descritas, então a gente tem ainda bastante informação para organizar antes de fechar esse trabalho. Então, como dá para perceber, né, é um trabalho ainda em andamento. Nós temos uma espécie de aimária para cá, e ela apresenta uma teia das observações, nós temos em média aí uns 6 ou 7 organismos, não é um organismo fácil de encontrar em campo, então não encontro ele com alta densidade. Dos organismos que nós encontramos, a teia geralmente a 40 centímetros do solo, e aí vem uma informação que chamou a atenção, a concavidade do lençol. E isso é alguma coisa que a gente ainda está quebrando a cabeça para realizar a padronização. Então, as teias são homogêneas, tridimensionais, basicamente cúbicas, né? Aproximadamente 30 por 30 por 30 centímetros. E o que chamou a atenção, eu vou mostrar um videozinho depois, é que essa espécie foi observada dentro de uma esfera de teia quando ela estava com ooteca, quando estava na fase reprodutiva. Isso chamou muita atenção, porque tem pouquíssima descrição, é uma estrutura similar a essa. Tem menções bem pontuais a espécies do Velho Mundo, e praticamente nenhuma menção para cá, para a região neotropical. E essa esfera interna dentro da teia, né, hipoteticamente, eu lucubro que ela serve para evitar o parasitismo da ooteca, principalmente por himenópedos, né, que acometem mais as ootecas desses organismos. Outra duplinha de espécies, né, no gênero Carapoia, perdão a ausência de itálico aqui que desformatou, né, Carapoia ocânia e Carapoia caxinaua, apresentaram teias similares, com também uma cúpula, só que menos cúbicas, né, as medidas ali 20 por 20 por 20, e mais próximas ao solo. O lençol menos côncavo, então mais aberto, mas ainda muito bem estruturado, que eu vou fazer em comparação das próximas espécies que a gente observou. Outros organismos que a gente encontrou que formam teias bem curiosas, a Tibichaea santose faz uma teia muito reduzida. A Tibia, agora controvérsias em como pronunciar, né? Tibichaea santose, já ela vai ter teias sempre associadas à serapilheira, próximo ao solo. Essas vão usar, geralmente, a face interna de uma folha relativamente grande, assim, algo em torno de 10 centímetros, 10 por 10, né, alguma coisa dessa escala, e eles vão utilizar, essas folhas se curvam, e eles utilizam essa concavidade da folha seca caída no folhiço para formar teias. Essa a gente tem uma quantidade bastante expressiva de observações, nós vimos aproximadamente acho que uns 40 organismos, porque eles ocorrem na distribuição de manchas diferentes dos outros, então eles ficam mais agrupados. Tem a ver com o trabalho da Juliane Machado, que justamente mostra essa relação do habitat e do microhabitat, que pode ter a ver com isso. E essas teias são cúbicas também, mas cúbicas dentro daquele espaço interno da teia. São teias também com um lençol bem marcado, bem côncavo, mas com uma estrutura tridimensional fora do lençol muito mais complexa, que é uma outra informação que parece valer a pena categorizar. O gênero Lithoporus é um gênero complexo. Nós observamos 6 espécies que não foram identificadas. Possivelmente são espécies, algumas são não descritas, mas é um grupo mais taxonomicamente complicado. E a gente organizou esses organismos em 2 conjuntos, dessas espécies em 2 conjuntos. As espécies que fazem teias na vegetação e as espécies que fazem teias próximo ao solo. As espécies que fazem teia em vegetação fazem teia aproximadamente entre 1 metro a 2 metros no subbosque. Essas teias têm uma estrutura completamente diferente de todas as outras que a gente viu, porque esse lençol é praticamente horizontal ao solo, então ele forma uma concavidade mínima com uma trama muito aberta. Eu vou chamar a atenção para a trama muito em breve.
e essas teias têm muitos danos e rompimentos, porque ela é muito delicada, mais delicada do que as outras espécies. A estrutura da teia as espécies desse gênero são sempre semelhantes, independente dela estar na vegetação ou no solo. Então, os lençóis são mais amplos. Aqui a gente pegou uma média de 20 por 20 por 5 centímetros, mas na realidade algumas os lençóis alcançam 30. Esse aqui é um valor médio, e algumas fazem lençóis bem pequenos. Esse é um grupo que parece que apresenta maior variação dentro da estrutura, mas parece que a trama é sempre homogênea. E um outro grupo constrói três com essa estrutura muito parecida. Perdão, Everton, são 12 minutos, tá bom? Só para avisar. Ok, vou fechar aqui já. Então apresentamos essas teias próximas ao solo, que ficam flutuando usando as folhas como ancoragem. Outras espécies, Mesabolívora ontiacus mais comum, mais conhecida, porque é mais bem distribuída na Amazônia, também com teias amplas mais típicas de Pholcidae, e a Criensis Mesabolívora fazendo uma teia muito parecida com a Tibitia. Os outros grupos que a gente encontrou são as metagônias, que eu vou resumir, que fazem teias na fase abaxial das folhas. Tá? Então, um grupo que eu vou abordar menos, por estar dentro de outra subfamília dentro de Pholcidae. Encontramos outras espécies, mas essas informações vão ser ampliadas, e eu queria chamar a atenção de que tem variáveis relevantes e interessantes que a gente vai ter que abordar, porque essa estrutura dessas teias pode variar em relação à história evolutiva, pode ter uma variação, aliás, tem uma variação individual importante que a gente vai ter que mapear, e tem uma relação importante com os microhábitats. Esses dados podem ser utilizados futuramente para abordagens filogenéticas, evolutivas e ecológicas, então eles são bem interessantes e considero que eles têm uma necessidade de organização e relação com a trama. Né? Infelizmente, as fotos não carregaram, eu não vou poder mostrar, vou ficar devendo essa, mas eu mostro depois, posso publicar essas fotos em outras mídias para que os colegas possam compartilhar informações comigo. Tá? Obrigado.